Salve pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus Braga, sejam bem-vindos ao canal da J-League Insider mais uma vez. Hoje vamos falar um pouquinho do Yokohama Marinos, né, que foi 13º colocado geral na Centennial Vision, mas mais uma vez vai precisar voltar ao mercado de treinadores para arrumar um professor. O Hideo Oshima não fica e isso pode trazer algumas mudanças dentro do Yokohama Marinos. A gente precisa falar desse gigante adormecido. Antes de mais nada, vou pedir para vocês se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like, deixar o comentário e mandar para os amigos, né? Obviamente, vocês ajudam demais a J-League Insider a seguir crescendo. Vamos falar do Yokohama Marinos porque o Marinos, de novo, vai precisar voltar ao mercado de treinadores. O Hideo Oshima não vai ficar e já são 6 treinadores em 2 anos, né? Isso é preocupante demais para uma equipe que de 2015 até 2024 teve apenas 3 treinadores, né? Então é algo que a gente precisa voltar a monitorar dentro do Yokohama Marinos. A gente sabe de toda a crise que a Nissan vem passando, a gente sabe de tudo que vem acontecendo no Marinos e de toda a sabotagem, né? Não vou dizer que foi uma sabotagem intencional, mas uma sabotagem, querendo ou não, do Tsutomu Nishino quando ele perde o trio de ataque Yamateus, Anderson Lopes e Elber, que ajudavam demais o Yokohama Marinos mesmo em um momento de baixa, né? Eu acho que assim, o Hideo Oshima ele foi muito importante para a manutenção do Marinos na última temporada, mas dentro da Centennial Vision em nenhum momento eu consegui ver o Hideo Oshima como beleza, esse cara pode fazer o Marinos alcançar voos mais altos. E de novo, eu acho que o torcedor do Marinos, até a galera aqui no Brasil, né, tem os caras que tem a Yokohama Marinos Brasil, o pessoal do Citigroup Brasil também, que cobre muito bem o próprio Yokohama Marinos, parceiraços da página também, um abraço para eles, sei que eles vão estar vendo esse vídeo em algum momento. Mas o torcedor do Marinos, ele precisa entender que o alçar voos mais altos nesse momento sequer é voltar à Liga dos Campeões, né? Tudo bem que agora tem 5 vagas, mas eu acho que o primeiro passo para o Marinos é se reestabelecer mais uma vez como uma das grandes forças. Não vai brigar por títulos nos próximos anos, longe disso, mas precisa de novo estar ali na primeira página da tabela, né? Nos últimos 2 anos o Marinos não ficou na primeira parte da tabela e na Centennial Vision não ficou na primeira página da tabela, terminou em 13º, né? Então o Marinos precisa focar em terminar em 8º, em 7º, para ir almejar terminar em 5º, buscar uma vaga no playoff da Champions, terminar em 4º, terminar e aí sim começar a terminar em 3º. Opa, voltamos à Liga dos Campeões. E aí a gente começa a pensar em brigar pelo título de novo. É um processo longo e é um processo que o próprio Yokohama Marinos já passou antes do Ange Postecoglou e até mesmo antes do Kevin Muscat, né? Teve esse período do Marinos voltar a crescer e voltar a disputar títulos. Vai precisar fazer isso de novo. Como, na minha opinião, o Marinos pode fazer isso? Estando mais atento ao mercado, estando disposto a gastar em determinados pontos do campo e estando disposto a abrir espaço para as categorias de base. Quando a gente para olhar para o elenco principal, o elenco titular do Yokohama Marinos, né, os 11 jogadores que mais atuaram ali, em poucos setores do campo o Marinos precisaria de reforço. Eu acho que o Park Yu-Gyu é um excelente goleiro e quando ele não tiver à disposição, o goleiro reserva também pode fazer um bom trabalho, como fez ao longo da temporada, né? A linha defensiva, talvez um lateral esquerdo, que esse setor não foi resolvido desde a saída do Nagato no ano passado, né? Claro que o Kanta Sekitomi pode fazer essa função, mas eu não vejo ele como titular hoje, mas o Renkato também não vejo como titular. As outras 3 posições, caso o Marinos não perca nenhum jogador, acho que estão muito bem servidas. O Taisei Inoue se mostrou um bom lateral direito, participando muito bem dessa função ali no campo do Marinos.
No miolo de zaga a gente tem o Quinones e o Tsunoda, que são dois excelentes zagueiros, né? Acho que quando os dois estão em campo pelo Marinos, o Marinos corre menos riscos do que estando só com um, ou pior ainda, sem nenhum deles. O meio de campo é onde eu vejo mais problemas. O Rico Yamane é um bom volante, mas não é tudo isso. E o Kota Watanabe não é mais aquele jogador que a gente viu, por exemplo, em 2022, 2023, né? A idade foi chegando para ele e para o Takuya Kida, né? Que perdeu espaço principalmente por conta das muitas lesões nos últimos anos. Então, obviamente, o Marinos precisa arrumar dois volantes. Tinha o Jean-Claude, né? O togolês que foi emprestado para o futebol chinês, né? Acho que um retorno do Jean-Claude, caso o Marinos esteja disposto, seria, pelo menos por mim, muito bem visto. Acho que é um jogador que pode corresponder nessa função do campo, mas aí a gente precisaria ver o limite de estrangeiros, né? São 5 estrangeiros que podem ser escalados por jogo na J-League, então Marinos talvez não utilizasse o Jean-Claude para priorizar outros setores do campo, como por exemplo, daqui a pouco a gente vai falar no ataque, o Jordi Crow, por exemplo, o Tevez, o próprio Yuri Araújo também que foi utilizado. Mas na minha visão, um retorno do Jean-Claude seria muito bem visto. Eu acho que ele é uma peça muito importante nesse meio campo do Yokohama Marinos, e acho que é uma opção sem gastar dinheiro, né? É uma opção sem você precisar ir ao mercado. Vai precisar ir ao mercado para as outras posições. O Jun Amano, por mais que ele tenha participado bem nessa reta final, também não acho que seja o meio-campista ideal. Então eu acho que o Marinos precisa reforçar esse meio de campo de uma forma geral, com os dois volantes e com o meio armador. Quando a gente olha para o que foi a temporada do Marinos, em muitos momentos os pontos fracos, todos, do Yokohama Marinos estão no meio de campo. O meio de campo é o setor fundamental de um jogo de futebol. É onde você consegue pensar o jogo inteiro. Não só a construção do seu ataque, mas também a armação da sua defesa. Se você não tem um bom primeiro volante, a sua linha defensiva pode ficar mais frágil, como a linha defensiva do Yokohama Marinos ficou frágil ao longo da temporada. Os melhores jogos do Marinos ao longo do ano é quando o Yamane conseguiu se entender muito bem com o Quinones e com o Tsunoda. Para mim, o melhor jogo do Marinos no ano é a goleada em cima do Kawasaki Frontale, 5-0. Quando a gente para olhar o que foi esse jogo, a gente vai ver que o Marinos estava muito bem pensando a defesa. Não conseguiu dar espaço para o Kawasaki Frontale trabalhar a bola. Então, precisa de um jogador que se entenda com a linha defensiva. Mas também precisa de um jogador capaz de fazer com que o Marinos arme o jogo. E o Jun Amano não está sendo esse jogador. Tanto que muitas vezes o Amano está precisando aparecer como um segundo atacante. Não como um criador, mas como um finalizador. Nesse último jogo agora, diante do Shimizu, foi exatamente assim. O Amano marcou 2 dos 3 gols do Marinos, porque pisou na área, porque se aproximou, aproveitou o espaço gerado pelo Kaina Tanimura para conseguir fazer essa infiltração na linha defensiva do Shimizu e completar o gol. Não dá para ser sempre assim, porque você vai precisar de um cara que faça essa bola chegar no Kaina Tanimura, por exemplo. E mesmo assim, como que você vai fazer o Tanimura gerar esse espaço? A bola vai estar com quem? Como que você vai armar essa jogada? Eu acho que os dois pontas do Marinos podem resolver. O Yuri Araújo e o Jordi Crow, eles foram bem nessa função. Até o Tomoki Kondo, que tomou o lugar do Jordi Crow nessa reta final da temporada. Acho que todos eles foram muito bem na armação. Mas você não pode depender do ponta só para você armar, né? Você precisa do ponta para criar um pouco mais de espaço ali no setor ofensivo. Eu acho que até pela ponta direita o Marinos não tá com problema não, viu? O Tomoki Kondo e o Jordi Crow, acho que os dois podem trabalhar por aquele setor do campo. Na ponta esquerda talvez seja um problema, porque o Yuri Araújo tá bem, mas não sei se ele tem capacidade para ser o titular que o Marinos precisa para estar no próximo nível. Tá? Gosto muito do Yuri, de novo, acho que ele foi muito bem ao longo da temporada, mas talvez o Marinos precise de um jogador ali naquela função mais rápido, mais do X1, e aí talvez precisaria do Tevez.
o Tevez precisaria ter mais esse espaço, né? O Tevez acabou atuando muito como um meia, mas eu acho que o Tevez caindo por esse ponto, por essa ponta esquerda, acho que poderia ajudar a resolver esse problema do Marinos. E daquilo que a gente falou no começo do vídeo, que eu acho que o Marinos foi muito inteligente, por exemplo, de observar o mercado, né, trazer o Kai Tanimura do Iwaki, trazer o Tomoki Kondo do Hokkaido Consadole Sapporo, trazer o Jordi Crow, que estava no Júbilo Iwata. Acho que naquele momento, do meio do ano passado até o meio desse ano, o Marinos olhou para o mercado de uma forma muito inteligente, trazendo jogadores que ali foram pontuais. Claro, tem alguns jogadores que estão sendo subutilizados, já falei do próprio Tevez, mas acho que o Marinos foi muito bem ali para contornar essa dificuldade financeira. E aí a gente tá falando, por exemplo, do Kai Tanimura, que terminou a Centennial Vision com 10 gols, né? E foi ali artilheiro ao lado do Léo Ceará e do Yamagishi. Então acho que o Marinos tá sabendo identificar bem no mercado, principalmente no mercado das divisões inferiores do Japão. Nas categorias de base também tem bons jogadores, o próprio Hirota Sada que começou a ganhar cada vez mais minutos. Então acho que o Marinos, se desfazendo ali de alguns jogadores que podem custar bastante para o clube, como o Ryomi Aichi, que não está agregando em nada, como o Giorgio Naiwu, que também não está agregando em nada, e indo buscar jogadores em posições certeiras, né, e até fazendo uma análise de mercado, do mercado não só japonês, mas do mercado asiático como um todo, acho que o Marinos pode suportar esta dificuldade financeira e trazer bons nomes para alcançar o próximo passo. Por exemplo, o que eu faria se eu sou o diretor do Yokohama Marinos, já pensando na próxima temporada? Primeiro, buscar um treinador, e eu buscaria o André Jardine, que está saindo do América do México. Claro, pode ser um treinador caro, mas eu acho que está no momento do Yokohama Marinos abusar um pouquinho, mesmo em dificuldade financeira, tá na hora do Marinos abusar um pouquinho, e eu abusaria não nos jogadores, mas na contratação do treinador. Acho que o André Jardine é um cara que teria a visão que eu tenho pro Yokohama Marinos, né? De observar o mercado, trazer jogadores pontuais e começar a utilizar cada vez mais os jovens da categoria de base. Muitos jovens no Japão, eles são subutilizados. Então eu acho que se o Marinos, principalmente liderado por um cara como o André Jardine, se ele olhasse para o mercado interno do Japão, ou até mesmo na Coreia do Sul, na China, na Tailândia, na Malásia, eu acho que encontraria bons jogadores jovens que podem ser utilizados não só na equipe titular, mas também na equipe reserva. Vou dar 3 nomes para vocês que eu acho que o Marinos poderia recrutar fora do Japão, mas ainda dentro da Ásia, né? E eu até citei alguns desses jogadores que eu utilizei no meu modo carreira que eu estava fazendo aqui no IFC com o Shanghai Shenhua. Eu traria o Zhu Shenjie, zagueiro chinês do Shanghai Shenhua. Pode ser um bom agregador ali quando o Quinones e quando o Tsunoda não estiverem disponíveis. Eu traria o Wang Yudong, que é um ponta esquerda chinês do Zhejiang, que acho que é um prospecto, um talento, principalmente jogador de velocidade ali na ponta esquerda, e aí a gente falou que é um lugar onde o Marinos precisa de um pouco mais de velocidade, e eu traria o Kang Yoon, ele é um volante do Jeonbuk Hyundai da Coreia, acho que pode agregar, ainda mais se conseguir trazer de volta o Jean-Claude, eu acho que os dois se complementam muito bem, e você ter o Yoon e o Jean-Claude, eu acho que o Marinos ficaria muito bem nessa função de meio de campo. Tanto que pode até utilizar o Amano, pode utilizar o Tevez nessa função ali de armador, ou pode buscar um outro jogador dentro do mercado. Mas eu acho que pro Yokohama Marinos superar essa dificuldade, vai precisar de um pouco de criatividade e vai precisar de um pouco de ousadia. Eu acho que a contratação de um treinador vai ser fundamental para o Marinos na próxima temporada. E se o Marinos quiser acertar no treinador, não dá para apostar mais em caras como Patrick Snorbo, como Steve Holland, como o próprio Harry Kewell. Vai precisar em gente mais cascuda, vai precisar abrir o bolso. Chega no Ange, topa voltar? Não, beleza. Jardine, topa vir aqui? Não, beleza. Vai em gente que já se provou, não necessariamente em mercados grandes.
Pode ser em mercados similares à J-League, como a Liga Mexicana, mas nomes como André Jardine, como Ange Postecoglou, como até mesmo o próprio Kevin Muscat, que está lá no Shanghai Port, vai precisar desse tipo de treinador. E eu acho que hoje, a não ser que você esteja disposto a esperar a Copa do Mundo e fazer uma oferta milagrosa e torcer para o Hajime Moriyasu realmente sair da seleção japonesa e comandar o Yokohama Marinos, nenhum treinador japonês hoje acho que daria jeito no Marinos, né? Então acho que vai acabar sendo um estrangeiro, e acho que o Marinos vai precisar dessa criatividade no mercado para superar esses problemas financeiros e superar essas posições baixas para a história do Yokohama Marinos. Beleza? Vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. A gente se vê numa próxima oportunidade. Não esquece de se inscrever no canal, fazer tudo aquilo, curte, comenta, compartilha. Vocês ajudam bastante a gente a crescer. E mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Agora, Copa do Mundo, em agosto a gente está de volta com a J-League lá no canal Gold. Beleza? Valeu e até mais.